Olá, eu sou a Laia e você está assistindo Viveca. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. O Thiago Jakubowski pergunta: parabéns pelo canal, obrigado, Thiago. Muitos que vêm de tradições cristãs ortodoxas se deparam com comentários que equiparam Yahvé, Elohim ao demiurgo na visão gnóstica. Você poderia desmistificar ou confirmar a veracidade dessa correlação? Pois muitos dos cristãos ortodoxos não conseguem ver um antagonismo entre Yahvé e Cristo, pois na ortodoxia Yahvé é identificado como o Pai, ao qual Cristo menciona que veio transmitir sua mensagem. Pois é, Tiago, os gnósticos, de fato, eles fazem essa releitura do judaísmo, do Gênesis, e eles equiparam Jeová ao demiurgo criador da matéria, e, portanto, um Deus artífice, um Deus menor, e não o Uno, o Pai, ao qual Cristo se refere. E aí eles colocam na dependência desse demiurgo criador o fato de ser um Deus onde manifesta-se a ignorância. Mas há também uma diferenciação entre Yahvé e os Elohim, né? Em alguns textos isso fica mais evidente. Vai ser um tema que eu vou trabalhar mais a fundo aqui no canal, porque é um tema central dos gnósticos. Mas é isso, para os gnósticos, Jeová é um Deus ciumento, arrogante, vingativo, maldoso, ignorante e cego. Eles dizem que um dos nomes desse Deus é Samael, que quer dizer Deus dos cegos. E o Pai seria uma manifestação, a imagem do Espírito invisível. Esse Adão Kadmon é como se fosse a junção arquetípica das 10 Sefirot. É o Pai universal, ele é o Espírito invisível, que é o Pai do Cristo metafísico, e ele é copiado por Jeová. Ele é copiado pelo demiurgo, é o reflexo dele que é copiado nas águas. Então, os gnósticos provavelmente tiveram bastante embates na época deles com judeus, que não devem ter gostado nem um pouco da comparação que eles fizeram, mas para eles isso é bem óbvio. Eles representam o demiurgo como uma força inferior que deve ser vencida e transcendida. E alguns textos vão comparar ele com Jeová. Acabou a luz natural, então eu mudei de sala aqui, só para vocês não estranharem. Bom, vamos para a próxima pergunta. O Guilherme Pietro, ele pergunta: poderia citar alguns grupos ou escolas de pensamento que você não simpatiza tanto? Essa aí vocês estão querendo me enrascar, né, Guilherme? Obrigada pela sua pergunta. Eu aprendi ao longo dos anos que a gente precisa fazer um exercício de discernimento grande, realmente de lapidar em busca da verdade. Para isso a gente precisa ter liberdade, inclusive de questionar os ambientes que a gente frequenta, para a gente ter certeza de que é ali que a gente quer estar. E muitos grupos ditos buscadores de uma consciência espiritual, grupos esotéricos, ordens, alguns eles estão mais para seitas do que realmente com um ambiente propício para um desenvolvimento em grupo, de a gente crescer juntos, né? Somar energia, encontrar pessoas com quem a gente tem afinidade, semelhança e se envolver num estudo. Eu não sou contra grupos, eu acho que grupos são necessários justamente para essa soma dos esforços e desenvolver a convivência, o trabalho em grupo, o serviço. Mas existem formas de fazer isso que são saudáveis e outras nem tanto. Existem grupos que eu não simpatizo e existem grupos que eu não chego nem perto. E tem uma diferença entre isso. Uma coisa é você não simpatizar, não ser sua praia ou não ser muito algo que você gosta. Mas vocês estão querendo que eu dê nomes. Mas é fácil observar, porque assim como há sinais de fumaça, há sinais de charlatanismo. E quando a gente fala charlatão, as pessoas tendem a imaginar uma coisa meio exótica, meio... Quando a gente fala, por exemplo, de magos negros, muita gente imagina como se fosse assim, o Darth Vader, como se fosse algo óbvio, e na verdade muitas vezes é justamente o contrário, justamente a pessoa que é mais carismática, que fala em amor, que fala em desenvolvimento pessoal, que fala em buscar o despertar de uma nova consciência, que usa toda essa terminologia do bem, né? Que usa ensinamentos bons, válidos, verdadeiros, de tradições verdadeiras, mas interpreta eles de um jeito que vai levando para outros encaminhamentos, e que é uma pessoa muito sedutora, e é no detalhe que a gente pega. E por isso que é importante que a gente tenha liberdade para estudar, para questionar, cuidado com grupos que falam para você não exercitar a sua mente,
você vai se perder no intelecto, o intelecto tem que matar o intelecto. Mesmo quando a gente pega um texto como A Voz do Silêncio, quando diz que a mente é assassina do real, é entender que a mente, ela enxerga a realidade de uma forma condicionada, que não é real, a gente não se prender ao nosso aspecto concreto mental. O que não quer dizer ser submental, ser inframental, é abaixo da mente. Não quer dizer não usar a sua mente, o seu pensamento, a sua reflexão, o seu senso crítico, o seu discernimento. Então tem grupos que tem esses sinaizinhos, né? E quando você começa a buscar as tradições espirituais idôneas, e aí eu posso citar inúmeras, assim, vindo do Oriente ali, os Vedas, os Upanishads, a Yoga de Patanjali, a Vedanta, Shankaracharya, o budismo, especialmente o Mahayana, a Escola Yogacara, Madhyamika, Gelupa, Kadampa Antiga, Jonan, tem muita coisa boa. E a gente vai pro Ocidente, só existem fragmentos do zoroastrismo, fragmentos de Pitágoras, mas tem elementos espirituais sérios ali, o corpus hermético, o hermetismo, que não é as 7 leis herméticas do Kybalion, o hermetismo que eu estou falando, os gnósticos, o cristianismo primitivo, a cabala cristã da Renascença, os Rosa-Cruzes históricos, Jacobeme, os místicos cristãos, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, os cátaros. Assim, se a gente investiga as tradições espirituais, eu devo ter esquecido de um monte das boas aqui. A gente vê que existe uma coerência interna nelas. Não quer dizer que elas concordam tudo entre si, não quer dizer que elas são iguais, mas enquanto reflexos da mesma luz da verdade, elas não podem se contradizer naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental, no que é o cerne do ensinamento delas. Então, todos esses, as escolas de filosofia antiga, como o estoicismo, o platonismo, ou outras tradições, eles sempre vão ter uma ênfase numa prática espiritual, numa ascese, no desenvolvimento das virtudes, e na busca da verdade, no despertar da intuição, tudo isso muito belo, muito legal. E aí o problema é quando se apropriam dessa linguagem, pegam os mesmos termos, usam os mesmos termos, ou o ensinamento parece muito parecido e junto com um carisma de marketing e de convencimento e de pegar no ponto fraco psicológico das pessoas, você vai criando uma aura, um envolvimento que você prende as pessoas. E aí as coisas ou viram uma verdade relativa, do tipo, tudo é verdade, eu tenho a minha verdade, se essa é a sua verdade, está tudo bem, que eu não concordo com isso, isso é um abuso do discurso, ou vir aquelas coisas muito fechadas, do tipo, você só pode ler os nossos manuais, você não pode discordar do nosso instrutor. Se você está se afastando do grupo é porque você está se degenerando no seu caminho espiritual. Então tomem cuidado com isso. A maioria dos grupos que eu não gosto, desculpa, eu não vou dar o gostinho para vocês aqui de ficar citando nominalmente, porque eles têm gabinetes do ódio, eles se juntam com fakes, com trolls, eles vêm atrás das pessoas, eles importunam, mandam e-mails assediando. Mas a minha dica para todo mundo, você está em dúvida sobre um guru? Você já pesquisou sobre ele na internet? Não só o que o grupo de onde ele vem te diz. Já pesquisou? Se tem relatos de ex-membros, depoimentos de pessoas que saíram da seita. Se tem acusações sobre desvio de dinheiro, abuso. Abuso tem muito nesse meio porque mexe com as energias de forma inapropriada e fica descontrolado psiquicamente e fisicamente. Se é alguém que aceita que se estenda um tapete vermelho para si mesmo, ou que faz truques para cativar os membros e ganhar mais doações. Então, seu ensinamento ele é muito focado em questões de práticas sexuais. Você pode duvidar que ele tende para a mão esquerda. São sinais de fumaça. Ele pode falar de luz, de desenvolvimento e tudo, mas se o objetivo dele é totalmente focado em práticas sexuais, se ele fala de iluminação súbita, de algo que não precisa de esforço, que não precisa de virtude, não precisa de purificação, se tudo é muito enfatizado dentro do vem ter essa prática aqui, a gente é muito prático, a gente não precisa ler, não precisa estudar,
você pode desconfiar bastante. E procura na internet. Esses falsos gurus todos, eles têm problemas com a questão da sexualidade. Então, assim, quando eu respondo, meu objetivo não é dizer para você esse é certo, esse é errado, mas questione, duvide, questione. Você vai encontrar muita coisa podre embaixo da casquinha de purpurina iluminada. Cuidado, nunca é demais quando a gente se envolve com uma busca espiritual, porque atrás de um ensinamento que aparentemente é inofensivo e bonito, pode ter um desvio muito grande para sua alma que vai te levar para o exato oposto do que deveria ser o melhor para você. Eu tento não falar disso, mas isso me persegue, né? Não é à toa que o nome do canal é Viveka. É discernir, gente. Tem que discernir o real do falso, tem que discernir o joio do trigo, o lobo em pele de cordeiro. Tantos mestres espirituais dando esse aviso, esse alerta dos falsos profetas, né, pra gente, e a gente cai no primeiro que adora o nosso ego, no primeiro que elogia, no primeiro que propõe um caminho muito prático, muito gostoso, delicioso, acelerado, súbito. Abram o olho. Se colocar numa via espiritual exige muita dedicação, muito serviço, muita autoobservação e um trabalho de virtude, desapego grande, e é doloroso olhar para tudo isso.